Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, nós vamos receber com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista Humberto Chalub, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. Vamos agora às manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Santos zera mortes de ciclistas. Na Folha de São Paulo, Chile elege Bachelet presidente pela segunda vez. No Estadão, eleita com folga, Bachelet quer reformas no Chile. O semanal Boc News, meio ambiente, agentes da reciclagem. No Santa Portal, intervenção da Sabesp pode deixar alguns bairros sem água em São Vicente. No G1 Santos e região, investigador preso com arsenal consegue liberdade. No portal da UOL, Câmara tem projeto que veta a doação de empresas, mas maioria não quer votar. A revista Veja traz na capa o rei dos laranjas. Chico. 8h07, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e a Câmara Municipal de Santos vota na tarde de hoje, em sessão extraordinária, em segunda e última votação, projeto de autoria do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que permite às organizações sociais o gerenciamento de equipamentos públicos municipais. É uma matéria polêmica, controversa e que os servidores estão frontalmente contrários a essa iniciativa, por meio de suas entidades sindicais. Aliás, na última reunião da Câmara, para uma sessão extraordinária para a votação desse projeto, os servidores impediram que os vereadores acessassem as galerias para apreciarem e votarem o projeto em segunda e definitiva votação. Está marcada para hoje, às 15 horas, mais uma sessão extraordinária. E resta saber o que vai acontecer. Nós vamos acompanhar essa votação para conferir aquilo que vai ocorrer na tarde de hoje. Se teremos sessão, se o projeto será votado, se eventualmente, uma hipótese remota, mas também pode acontecer, do projeto ser retirado para ser reavaliado pelo Executivo, pelo Legislativo e pelos próprios servidores, ou então, se não teremos a sessão como aconteceu na última reunião extraordinária do Legislativo. Ainda há muita polêmica em torno dessa matéria que vai dar muito pano para a manga. No programa de hoje, nós vamos conversar com a nossa convidada, a deputada estadual Thelma de Souza, ex-prefeita de Santos, ex-vereadora, a respeito das organizações sociais nas administrações públicas, entre outros temas relevantes, como as eleições gerais do ano que vem. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado com aberturas de sol. A temperatura varia entre 20 e 26 graus em Santos e as ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito lento na chegada a São Paulo entre os quilômetros 13 e 10 pela Anchieta e do 24 ao 12 pela Imigrantes. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam tráfego normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através de Enfoque Jornal, ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje, às 5 horas da tarde. Chico. Muito bem.
Este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV, nesta segunda-feira, 16 de dezembro. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos entrevistar a deputada Thelma de Souza. Voltamos lá. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 16 de dezembro, ao vivo, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chaluli. Deputada, bom dia, muito obrigado pela sua presença. E eu gostaria de começar conversando a respeito das OS, as organizações sociais, um projeto polêmico, controverso, que está na Câmara Municipal, já foi aprovado em primeira votação, com 11 votos a favor, 3 contra e 4 abstenções. Inclusive, entre as abstenções e também entre aqueles que votaram contra, há um voto da base aliada, o que mostra o quão polêmico é esse projeto. Eu gostaria, vereadora, deputada, da sua avaliação, a senhora que foi vereadora e, aliás, esteve presente numa das sessões quando se discutia organizações sociais, né? Acompanhando das galerias, enfim, teve acesso ao plenário. Como é que a senhora avalia esse projeto das organizações sociais nas administrações públicas? Obrigado pela presença. Imagina, Chico, eu que agradeço o convite, meu bom dia a você, Humberto, especialmente a você, telespectador que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, parece que vamos ter sol, e a Paulinha aqui, quietinha aqui do nosso lado, né, Paulo? Bom, eu estive na sessão, por coincidência, foi o dia em que houve a posse da nova direção do PT, a Maria Lúcia Prandi, a nova direção do PT de Santos, foi empossada, nós estávamos no andar térreo e havia aquela movimentação. Evidentemente, eu, na condição de deputada, eu entrei no plenário, eu tenho, pela condição de ter sido vereador e ser deputada, eu entro em qualquer espaço parlamentar, mas eu fiquei bastante acanhada quando eu vi que se tratava de um projeto absolutamente anticonstitucional. Eu pedi licença, não. O som estava em processo de votação, eu tentei falar, não consegui, subi para o primeiro andar e vi a revolta de muitos servidores que estavam lá. E eu penso que é uma lei, um projeto de lei, uma medida absolutamente equivocada, incorreta,
E antes de nós estarmos aqui no ar, a gente conversava, o Chalub falou com muita certeza e razão, que tem que discutir. Antes de mais nada, tem que discutir. Quem sabe, você que está nos vendo e ouvindo aqui, você sabe que a OMS é uma organização social, mas o que ela prega, quais são as regras que ela tem, ninguém sabe. Os próprios vereadores, eu tenho conversado com alguns da base, inclusive, da base do governo municipal, e eu vejo que não há um domínio dessa situação. Eu vou dizer um ou dois argumentos. Em primeiro lugar, esse de não ser discutido, isso é fatal para qualquer situação. Não é aqui, em qualquer lugar onde nós temos que votar algo, o primeiro princípio é fazer a discussão sobre o assunto. Isso absolutamente não aconteceu, a cidade não está se dando conta do que está acontecendo, e eu tenho, por ser presidente da Comissão de Saúde em São Paulo, um relatório que foi feito pelo deputado Gerson Bittencourt sobre OS de São Paulo. Então, vamos dizer, em São Paulo, na área da saúde, vou pegar especificamente a saúde, de 23 unidades de saúde, 12 têm problemas de contas que não fecham. Para o telespectador ter ideia, Chico, o Estado empregou e avalizou para as OS cerca de 4 bilhões e 600 milhões. E para os entes públicos, 5,1. Estão ali iguais. Só que, porque não tem controle social, não tem um órgão gestor de controle social, você acaba fazendo um lugar onde não se prestam contas, porque quem presta contas é a OS. E quem avalia essa conta e esses detalhes de custeio, de todas as situações, de eficiência, não, e também da parte material. Sim. E do dia a dia. E é o próprio Estado. Acaba havendo uma cumplicidade, eu vou usar uma palavra forte, espúria, onde o público, somos nós que pagamos, não temos como fazer esse controle. Pior, você coloca duas situações. Nem a Assembleia faz esse controle? Nós tentamos, para você ter ideia, o deputado Gerson tentou fazer uma explicação sobre essa situação. Como nós não somos maioria, foi derrubada a tentativa, veja bem, de explicação do próprio deputado para que nós, outros deputados, pudéssemos saber detalhes. Isso é grave, mais ainda, você vai constituir regimes jurídicos diferenciados. Você vai ter o público-privado e o público-público, digamos assim. Para não dizer que eu estou falando só de São Paulo e do PSDB, porque essa é uma visão de Estado do PSDB. Eu penso que é equivocada. Aliás, tenho certeza que é equivocada. O Rio de Janeiro fez isso. E sabe o que está acontecendo? Essa estruturação na saúde que foi feito, não sei se chama pró-saúde, é algo nesse sentido, não, pró-saúde é por aqui, é alguma coisa que tem o título de saúde e, na verdade, a conta não fecha e há um grande problema de confronto entre os que são do público que fizeram concurso e aqueles que são contratados, porque há leis que permitem uma série de contratações temporárias ou diferenciadas. Então, eu acho que a cidade caminha para algo absurdo. Ao lado disso, você tem o túnel, onde o governador assinou a abertura da possibilidade de licitação. Não tem EIA-RIMA, não se sabe qual é o traçado, se é pelas casas populares, que há um movimento muito forte, ou pelo Zé do Patrocínio. É o último traçado. O último traçado. Há um menor de desapropriações. Também não se quer, mas em tamanho é maior, sabe, Chico? Pode ser menos imóvel, mas é maior. Passa por cima da Capitania dos Portos, por cima da Pedra do Tefé, traz o trânsito para dentro e nada disso está sendo discutido, embora tenha havido duas audiências, uma do lado de cá e uma do lado de Guarujá, mas esse detalhamento ainda não aconteceu. E ontem foi assinado, e veja, além de não ter toda essa situação inicial para abertura de licitação, só para terminar, eu já paro, a gente tem ainda a indefinição do traçado. O que é isso? E agora essas OS aqui
É um absurdo. Eu estou absolutamente revoltada até o tom da minha fala nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Salud. Bom dia. Só a fim de esclarecimento, parece que foi assinado, foi a permissão para habilitação das empresas que vão estar interessadas. Mas não aí. pode. Parece que ainda vai ser feito o EARIMA. Aí Mas tem não período. pode, Chalub. Não sabemos nem qual é o traçado. Acho que aí é uma questão burocrática. Aí que não é burocrática. Não. Mas eu queria só a questão da OS. Vamos lá. Aí eu acho que tem duas coisas aí que a gente precisa colocar também. Eu acho que a OS foi criada e essa tendência de privatização, acho que já vem ao longo tempo. O próprio governo federal tem feito isso aí com os aeroportos, fez isso agora com as estradas. Então, acho que é uma tendência, para algumas áreas, eu acho que pode até ser pensada, e para as outras, eu acho que tem que ser muito mais discutidas, né? Eu acho que o princípio que norteia a IOS, na verdade, é uma comprovação da ineficiência da presença do Estado, da falta de competência do Estado em gerir próprios públicos, né? Agora, derivadas sobre vários fatores. Existe uma verdade também dentro desse contexto de IOS, de serviço público, né? Que são as leis, ao meu ponto de ver, já ultrapassadas, né? Que garantem determinadas obrigatoriedades do Estado em relação aos funcionários públicos. Então, a gente assiste também o funcionário público realmente que trabalha, se dedica, que está presente, mas a gente assiste também muitas situações em que o funcionário público não dá a resposta que deveria dar pela função que ocupa e o Estado fica amarrado em leis de garantia de direitos que se estabeleceram durante anos, são os direitos adquiridos, a gente vive isso na educação. Às vezes o professor ele apresenta um atestado, quando ele vai assumir, apresenta um outro atestado e aquilo vai rolando e você não pode tomar uma providência. Se fosse uma iniciativa privada, você faria as contas, pagaria os direitos e mandaria esse professor embora. E então, acho que nesse sentido, existe aí um meio termo, né? A gente está vendo a falência do Estado na prestação de serviços, na área de saúde, e isso é em todos os lugares, eu acho que não é afeto a esse ou aquele governo. Eu acho que é por falta de competência na gestão, né? As matérias aí que foram apresentadas, inclusive no Fantástico, sobre até as OS, que comprovam da saúde, né? Essa ineficiência, mas também comprovam a ineficiência do Estado. Então, eu acho que essa questão ela tem que aprofundar a discussão até para chegar num termo. Será que não seria melhor, neste momento, se reavaliar também as leis, os direitos do funcionalismo e tornar uma política mais rigorosa até para que eles possam... No caso das OS em Santos, particularmente, a iniciativa de uma retirada do projeto teria de partir necessariamente do Executivo. Com certeza. Né? Para que a questão fosse reavaliada e rediscutida, enfim, tendo em vista a polêmica. A senhora acredita nessa possibilidade? Eu acho o prefeito muito jovem, né? A sabedoria de vida só vem com o tempo que a gente vive. Claro. Mas se ele tiver conselheiros à altura do posto que ele ocupa, com certeza ele deveria retirar para discussão. É bom para a cidade, é bom para a Câmara dos Vereadores, que está saindo absolutamente desgastada dessa situação, e é bom para o Executivo. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tive esse problema com funcionalismo público. Eu posso ter sido uma exceção, certo? Mas eu posso agradecer de público o que os funcionários públicos fizeram na dedicação para que um projeto fosse levado em conta. Tudo bem que a gente tinha um gatilho automático, a gente fez a lei de responsabilidade fiscal naquela época, o Fábio Barbosa era o secretário de Finanças, 60% da arrecadação ia para a folha de pagamento, 40% para o custeio, genericamente falando. E eu tenho essa experiência e sou muito grata a eles. Mas deixa eu falar agora uma outra coisa que você disse. As OS podem ser uma solução intermediária. Cubatão tem OS. O governo federal tem leis sobre as OS. São Bernardo tem OS, mas tem controle social. E esse controle social é tão eficiente que eu diria que é a principal situação para você garantir a democracia e, de alguma maneira, a relativização da situação do funcionalismo. Você tem razão, mas como é que você vai fazer o controle social quando você não tem a possibilidade de fazer essa verificação? Chico falou no início do programa. Eu, como presidente da comissão, não consegui fazer o debate. O brasileiro não participa nem de reunião de condomínio. Não
não é isso é incutido também no brasileiro, não é incutido, entendeu? É uma realidade. As pessoas acabam se acomodando porque o dia a dia delas é complexo, é cansativo e tem que ter um poder público que zele por elas. Mas, de qualquer maneira, minha experiência atual lá na Bacia do Macuco, especificamente lá nas populares, as pessoas de 70, 80 anos têm ido sim. Que, aliás, ontem protestaram, inclusive na Zona Noroeste. Eu soube. Diante do governador a respeito desse traçado do túnel. Agora, deputada, a senhora fez referência à questão do custeio, à questão da folha de pagamento e tal, e essa é uma queixa mais ou menos recorrente de todos os prefeitos. Em números assim, absolutos, metade do orçamento das receitas destinam-se à folha do pessoal. 45% para custeio, sobra 5%, se tanto, para investimento. Com as OS, isso não vai ficar mais caro? Porque, veja, os funcionários vão continuar recebendo a mesma coisa. O custeio continua sendo o mesmo. E é evidente que há uma participação das OS, ou seja, vai se gastar mais. Com certeza. E aí você falou uma coisa, agora eu já estou até me acalmando, porque esse assunto está me tirando do sério de uma maneira que vocês não podem imaginar. Na verdade, é uma situação onde você muda o modelo de Estado, mas não muda o modelo de Estado para melhorá-lo. Você muda para privatizá-lo e o público, a coisa pública, não terá a possibilidade dessa inferência do controle que é necessário. Bom, eu acho assim, você disse da questão do custo. Do custo. Com certeza vai aumentar, e vou dizer, a divisão de contratação, de tipos de contratação, vai fazer, usar uma palavra meio na gíria, um pampeiro. E quem vai sofrer com isso é o cidadão, é o munícipe, porque o funcionário vai acabar não trabalhando como ele deveria. Ele não vai ter um plano de carreira correto. E sabe por que isso está sendo utilizado agora, Humberto? Se fosse para melhorar a visão de Estado, vamos lá na discussão, mas como vocês disseram no início, nem discutido foi. Nem discutido foi. E o parlamento é para isso, é para falar e para discutir. Como é que não discute e põe uma lei desta monta para ser votada? Pior ainda, eu acho que os funcionários, alguns estão se dando conta do que está acontecendo, mas é que as prefeituras, de uma maneira geral, e Santos não é exceção, estão tão inchadas que é preciso algum truque para poder encaixar todo mundo. Você entendeu? Usar uma lei que eu fiz, que foi a 830, que era uma lei que era de exceção para a saúde e educação durante 2 anos e depois tínhamos que ter concurso público, pois isso foi deturpado a partir do governo Beto Mansur, para ser específica, e dali para diante, o que aconteceu? Começou a haver contratação em tudo quanto era situação da prefeitura, não só nas situações de emergência da saúde e da educação, e pior, por tempo indeterminado. Isso fez com que a máquina pública tivesse sido absolutamente inchada, entre aspas, legalmente. E aí muitos ainda disseram que a lei era minha. Não, ela foi absolutamente deturpada. O que eu fiz não era isso. Então eu acho que é complicado. Estamos num momento de divisor de águas, viu, Chico? E acho que os senhores vereadores e o prefeito em particular têm que prestar muita atenção, porque depois não terá retorno. Inclusive, a gente tem que lembrar que, no caso da lei das licitações, ela foi criada justamente para tentar controlar, na época, né, a bagunça geral dos processos de licitações. Então, é claro, ela burocratizou, mas ela burocratizou justamente para evitar que se continuasse atuando ou praticando as mesmas coisas que se fazia, né? E eu sinto o seguinte, eu acho que a vontade da OS, na verdade, é se tornar eficiente em alguns lugares que realmente a iniciativa privada ou determinados tipos de parceria podem trazer. Então, acho que algumas áreas em que não impliquem necessariamente numa questão fundamental, como a área de saúde, como a área de educação, que são áreas exclusivamente que eu acho que têm que ser dedicadas ao governo, claro. Eu acho que até pode-se pensar em ter modelos de OS aí com a fiscalização. Aí nós temos alguns modelos eficazes. Mas isso é da lei federal. Questão cultural, você sabe que a coisa é tão absurda que o governo do Estado, veja bem, o governo Alckmin, ele fez o seguinte, ele entrou com uma medida judicial para evitar, para não permitir o controle social nas unidades de saúde de São Paulo. Entrou com uma medida judicial. Eu sei, porque eu sou a presidente da Comissão de Saúde e esses detalhamentos nós temos. O que é isso?
Entendeu? Então, o cheque branco, você faz do dinheiro público o que você bem entender, está errado. Tá errado. Agora, deputada, veja bem, a senhora é uma legisladora, foi vereadora em Santos no início da sua carreira, recentemente também. Qual é o papel do legislativo nessa discussão? Eu estava aqui pensando, a Câmara, no meu entender, atenção, atenção, senhores vereadores, mesa da Câmara, tinha que ter chamado uma discussão preliminar, por mais que seja a base do Executivo, tem que ser um poder absolutamente autônomo. Chama uma discussão. Qual é o prefeito que vai reclamar de ter discussão, meu Deus do céu? O que é isso? O que é isso? Quer dizer, preda-se a cidade, traz o trânsito para dentro da cidade, estraçalha o funcionalismo, muda o modelo de Estado sem controle social, com bilhões de reais sendo colocados para essa situação e com a eficiência absolutamente não garantida. Então, está tudo muito errado. E a Câmara, você está certo, tinha que ter chamado a essa discussão, ainda dá tempo. Eu acho que seria de bom tom que o prefeito tivesse a sabedoria, mesmo com sua pouca idade, de tirar esse projeto, fazer uma discussão e não colocar tantas famílias de funcionários neste final de ano. Inclusive, nós temos já, no caso da cultura, já temos essa, poderia começar, pelo menos, com alguns equipamentos. De repente, uma experiência. Para demonstrar para a população que isso é uma coisa que pode trazer resultados, pode ser uma coisa positiva. Sem controle social, não tem. Mas eu acho que se existe, pode se tentar. Claro. Então, acho que assim, o que também, Thelma, o que a gente não pode, o que a gente tem que observar também é que, de certa forma, a população, de maneira geral, em algumas áreas, principalmente a área de saúde hoje, que é a área mais gritante que a gente assiste, né? Ela está super insatisfeita. Então, nós temos um modelo que está falido, ao meu modo de ver. E agora, você põe um pior? Não, agora, veja bem, a gente só vai saber se é pior quando estiver na prática, né? Mas já está em São Paulo, eu vim aqui para falar isso. Eu acho que já está em São Paulo, eu estou te dizendo que não dá certo, Chaludo. Então, assim, eu acho que é uma coisa também, uma tentativa, mas aí que entra a discussão, as experiências. E aí entra o papel do legislativo. Exatamente. O legislativo que tem que conduzir até para conhecer, eu acho que assim, até chamando conversa de bastidores com alguns vereadores, eu até sugeri que, poxa, vai conhecer as OS de outras cidades. Nós temos aqui na Baixada Santista sistemas de saúde que já estão funcionando. Será que melhorou realmente? Será que piorou? Funciona bem em Cubatão. Não é verdade? Funciona bem no ABC. Então, essas experiências estão aí para serem exatamente acompanhadas, verificadas. E esse é o papel do nosso parlamento, da nossa Câmara Municipal de Santos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para continuar a entrevista com a deputada Thelma de Souza. Voltamos já. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor Humberto Chalubi. Neste bloco, falamos bastante sobre OS no bloco anterior, deputada, e a questão de OS remete a uma outra questão também polêmica, que é a questão da saúde. E a região recebeu, no último sábado, a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Esteve aí um périplo pela nossa região, diversas cidades e tal, trazendo investimentos, anúncios importantes na área da saúde, mas também fazendo um pouquinho de campanha, né? Já que ele é pré-candidato a governador do estado de São Paulo na eleição geral do ano que vem, 2014. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele vai ser mesmo o candidato do PT, deputado? Você e é o candidato. Dizendo, e vamos né? e tem mais, hein? Tá E tem mais. Nós vamos ter um embate entre dois médicos. Entre dois médicos. O governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, que é médico pelo PSDB, aliás, e o médico Alexandre Padilha do PT. Pela sua avaliação, veio aqui fazer campanha ontem, né, também? Pois é. Que coisa, hein? Coisa tá ali. A campanha, aliás, a campanha já foi antecipada. A presidente Dilma Rousseff antecipou a campanha presidencial e agora ninguém segura, deputado. A eleição está na rua. Agora eu vou dar uma de Dilminha, tá? Vou fingir que sou Dilminha, querida. É o seguinte, eu estou no lugar onde eu sempre estive. Eu sou a presidenta da República, os outros que estão apressando. Bom, mas isso vale para o governador também. O governador Geraldo aconteceu mesmo. Sou governador. Até pode. Aliás, não é à toa que ambos são favoritos. Dilma e o governador Alckmin. É acreditado, né? Quem parte e reparte não fica a melhor parte. Mas as políticas públicas, agora, voltando aqui, desculpa essa brincadeira, um pouco de riso, vai bem, claro. Mas sempre tivemos tem um no primeiro tom bloco político. mais tenso, né? Exatamente, eu estava bem, ainda estou. É o seguinte, eu acho que o ministro estava para vir aqui já há algum tempo. Pelo fato de eu estar à frente da Comissão de Saúde em São Paulo, eu tenho acesso assim, a algumas informações que possivelmente a maioria das pessoas não tem. E ele estava para vir inaugurar a UPA de Cubatão já há algum tempo. E foi bom porque ele pôde, né? Porque estava na região, eu fiquei com ele das 9 da manhã, exatamente aqui no Santa Cecília. Chegamos aqui 1h da tarde, depois de ter vindo de Cubatão. E, na verdade, em Cubatão foi a UPA, uma UPA que foi inaugurada com o nome do Dr. Ruivo, né? Que foi um médico muito querido em Cubatão, algumas décadas atrás. E o mais interessante, que por uma coincidência, isso não foi nada elaborado, a sobrinha neta dele foi a arquiteta que fez a UPA. É uma UPA muito bonita. Eu já tenho ido à inauguração de muitas UPAs, mas esta em particular, ela é delicada, ela tem uma parte de vidro, enfim. Tomara que agora o funcionamento condiga com a situação da própria UPA. De lá ele veio aqui para o Santa Cecília, né? Até porque já existe a possibilidade há uma possibilidade real, que já está quase se concretizando agora em janeiro, da Universidade de Santa Cecília ter uma faculdade de medicina, que terá um campus lá em Cubatão. É um acordo entre São Vicente, Santos e Cubatão. Eu acho que vai ser muito importante. E se não me falha a memória, eu posso errar o número, mas estou quase certa, 76 novas residências médicas vão ser oferecidas em função desta ação em parceria com a Unisanta. Ótimo. Mas mais do que isso, o ministro... Bom, depois fomos a São Vicente, fomos no Humaitá, onde tem muito santista. É uma área de São Vicente onde muita gente de Santos se mudou por razões, na maioria das vezes, econômicas. E, na verdade, foi, acho que possivelmente, o mais afetivo dos momentos, né? O prefeito Billy fala muito ao coração das pessoas, e as pessoas presentes foi muito, muito interessante. Quem estiver vendo a gente aí de São Vicente,
Um beijo, um parabéns aí para o pessoal do Maitá. E finalmente fomos à Praia Grande. Essas alturas, o ministro já estava 9 horas no ar, inclusive essa que vos fala, e a minha pressão foi fazendo assim. Eu tenho a sorte de ter pressão baixa aí. Falei, gente, eu vou desmaiar aqui, o que vai acontecer? Os 5 minutos finais eu tive que sair para beber água. Desculpa, ministro, desculpa, população. E vou dizer, o prefeito Mourão, que eu vinha conversando aqui com o meu assessor, Diogo Caixote, ele fez, de longe, a melhor defesa do programa Mais Médicos que eu vi nos últimos tempos. Ele é um político experiente, ele realmente sabia do que falava. A gente, desde a manhã, a gente estava, junto com a comitiva do ministro, apresentando os novos médicos em Cubatão, em São Vicente, em Praia Grande também. E a emoção dos médicos, ela é grande. Em Cubatão, interessante, 4 mulheres, 3 Marias. E elas estavam profundamente tocadas pela emoção do momento. Eu imagino que vindo de uma outra visão de mundo, como é Cuba, e vindo para um país do tamanho do Brasil, o que essas pessoas não estavam sentindo. E o Mourão, quando ele fez, o prefeito Mourão, quando eu quero dar aqui os parabéns para ele estava com a vice-prefeita Maura, foi secretária de Educação, Maria Lúcia Prandi disse que ela sempre foi uma secretária de Educação excepcional, excepcional. Maria Lúcia Prandi falou que ela é páreo para mim, eu brincava assim, brincadeira, mas eu acho que ele percebeu, até porque ele vive essa necessidade, né? Sim. Nós estávamos no Irmã Dulce, né? E houve uma manifestação desagradabilíssima, porque uma criança tinha morrido por causa da falta de UTI. E a UTI, neonatal e natal, ela é incumbência do Estado. E o secretário de Saúde, doutor Gago, foi assim espezinhado por 4 ou 5 pessoas que estavam com algumas cervejas, mas que não deixavam de ter razão, veja bem. E o ministro conversou diretamente com elas, falou, olha, vocês precisam cobrar de quem tem essa responsabilidade. E eu acho que no final do dia foi muito importante esse périplo, palavra grega chiquésima, enfim, essa vinda a todas as cidades, porque de alguma maneira a gente acabou mostrando a necessidade, aliás, não é só de mais médicos, é da estrutura, é da qualificação, que é um processo que está acontecendo. Não mais recursos, de mais gestão, enfim, a saúde precisa de tudo. Então, mas não é à toa que o repórter, o Globo Repórter de sexta-feira e o Fantástico ontem, agora vai ser, né, no estado de São Paulo vai ser saúde, né? Porque tem aí um viés de combate ao Padilha, isso é claro, né? Eu não vejo assim também com tanto maniqueísmo. Não, né, tá bom. A Globo... Eu acho que de todo, acho que assim, existe um consenso aí que a saúde no Brasil inteiro, acho que aí não é de governo, é uma coisa que veio se depreciando. Em relação à questão dos médicos estrangeiros, aí se fala muito em Cuba, mas tem outros médicos estrangeiros também. O que a gente nota, talvez seja na formação do médico, é um conceito filosófico sobre a atuação desse profissional, né, que eu acho que no Brasil, aí em função de várias coisas, historicamente, quer dizer, predominou as faculdades particulares em detrimento do que acontece nesses outros países, onde a presença, principalmente em Cuba, né, que só tem um Estado, tornou a formação do médico muito mais voltado para a visão mercantilista. A gente nota isso hoje, porque é difícil encontrar, estou generalizando, como existe médico maravilhosa aí, uma profissão com uma vocação, quem tem, né, é um privilégio, né, da natureza humana, mas a gente nota que houve assim, um sentido de mercantilização. Então houve falha. Por quê? Porque a escola pública, de maneira geral, as boas escolas, elas atraem os alunos melhores qualificados e, invariavelmente, esse aluno melhor qualificado, ele teve oportunidade de se alimentar bem, ele tem uma formação dentro de boas escolas, fez bons cursinhos, então ele concorre de uma forma diferente, por exemplo, com um aluno trabalhador, que tem menos chances de... E a escola pública, ela dá uma ótima formação, mas também não exige a contrapartida. Então, esse aluno, ele se forma na escola pública e vai atuar no seu consultório, tal, quer dizer, o Estado pagou para ele. E, em compensação, na escola particular também existe uma certa limitação pela questão financeira.
É difícil hoje uma pessoa que não tem uma condição para pagar a mensalidade e tudo que envolve um curso de medicina. Então, de certa forma, elitizou a formação desse profissional, acho que por um processo natural histórico, e a gente hoje encontra, generalizando essa ideia, né? Às vezes, alunos que não querem ser formados na medicina, mas foi uma imposição da família, para dar uma continuidade, ou aqueles que buscam só a possibilidade de ter um ganho financeiro, e a gente nota essa diferença na observação do médico estrangeiro. Talvez não fosse o caso também no Brasil de se começar a pensar, de se formar, né, uma nova linhagem aí, por exemplo, atuando dentro das escolas públicas, que eu acho que é isso que está pegando, e exigindo realmente essas contrapartidas, porque aí o aluno já estaria sabendo que ele, ao ir para uma escola pública, ele pleiteando uma vaga numa USP, uma federal, ele teria como compromisso, assim que formado, já atuar na área pública, pelo menos durante um período. Isso ocorre na área militar, por exemplo. A pessoa estuda no ITA, vai ser técnico de voo, vai ser piloto, mas depois ele fica um tempo para prestar serviço dentro da área militar e depois ele vai para a iniciativa privada. Deputada, mas essa questão a senhora responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 16 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer a deputada estadual Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Salud, que no bloco anterior, deputado, deixou uma questão relativa à saúde e à contrapartida que seria necessária por parte daqueles que frequentam escolas públicas de medicina. Recebem, portanto, todo o apoio, todo o amparo do Estado, e normalmente são alunos que vêm de famílias abastadas, frequentaram boas escolas no ensino médio, no ensino fundamental, cursinhos, etc., frequentam as boas escolas de medicina e depois não dão qualquer contrapartida para o Estado que, afinal de contas, custeou os estudos. A senhora não acha que está na hora, até por conta do Programa Mais Médico, de o Brasil repensar essa situação e exigir, assim como as Forças Armadas fazem dos seus formandos, que prestem durante 5 anos serviços ao Estado para que possam reparar aquilo que foi investido, afinal, pelo Estado na formação desses jovens? Olha,
Eu acho que isso é perfeito, ainda bem que são vocês que estão falando, porque há 4 meses atrás, mais ou menos, o ministro Aloysio Mercadante tentou colocar essa obrigação, mas estava naquele momento de maior efusão e muita discussão com a corporação médica, né, como um todo, e isso ficou um pouco... houve muitos ataques e isso acabou passando. Eu acho que não é só para a escola pública, principalmente para a escola pública, mas para toda a escola de medicina. Porque, de alguma maneira, quando você tem... Aliás, podia ser extensivo às profissões. Faz bem as pessoas fazerem esse tipo, digamos, de estágio. Mas na medicina, mais do que necessário, até porque, como nós temos um único sistema mundial que atende todas as pessoas, eu sei que não atende bem, eu sei que ainda há problemas financeiros e problemas de eficiência, que é o SUS, mas de qualquer maneira houve uma evolução nesse sentido, e está vendo, porque o SUS é um processo, e nós, até Getúlio Vargas, nós tínhamos, as filantrópicas cuidavam das pessoas pobres. Dele para cá começaram a ser os INs, os Institutos de Aposentadorias de Pensões, IAPs, de empregados bancários, comerciários, IAPB, IAPC, todos os IAPs, a minha mãe, meu pai e meu avô materno trabalharam em IAPTEC, os empregados em transportes e cargas, que era interessante, pegava desde o taxista, o motorista de ônibus, até o estivador. Era uma base, quando meu pai se tornou vereador, era uma base eclética, né, que eu, de alguma maneira, acabei herdando por essa situação hereditária. Mas voltando, Chalub, eu acho mais do que necessário. Quando alguém faz o seu juramento de Hipócrates, né, e diz que tem que servir a medicina e tem que, antes de mais nada, saudar a vida, eu acho que isso está implícito. Essa situação que você colocou bem, dessa mercantilização, como se as pessoas fossem uma mercadoria, uma coisa, entendeu? Isso é lamentável que aconteça. E quando você vê o Reino Unido, a Inglaterra, tem 57% de médicos estrangeiros trabalhando lá. Pouco se fala desse dado. É impressionante esse número. Agora, aqui, eu acho que em função de uma distorção ideológica, eu não tiro essa situação, só colocaram médicos cubanos, mas vieram médicos brasileiros que se formaram na Bolívia, médicos brasileiros se formaram em outras universidades. Agora, essa contrapartida, ela é leal do ponto de vista daquilo que o Estado faz para você, mas eu seria até mais enérgica. Eu acho que o ministro Mercadante vai insistir nisso, o ministro Padilha também nessa integração, e eu acho que isso, de primeiro momento, públicas, mas eu acho que teria que ser extensivo, inclusive para as escolas privadas. Até porque se fala muito na questão da saúde e da ineficiência, mas nós temos alguns oásis aí de eficiência, né? O próprio Hospital das Clínicas, o próprio INCOR, são hospitais de excelência e são mantidos pelo SUS, basicamente. Tem a parte particular, mas acho que a essência é o SUS, né? Mas outro aspecto que é pouco colocado, Thelma, acho que na discussão da questão da saúde, porque toda vez que se fala em saúde, se pensa na internação. E se fala muito pouco na questão da base, né? Onde origia os problemas, né? Que é a questão do fornecimento de água de qualidade, que a gente ainda não tem no país como um todo, ainda sobe, né? O saneamento, habitação, né? Alimentação. Então, eu acho que assim, fica muito restrita a discussão, porque se pensa sempre nos hospitais e nos equipamentos. E é aquela coisa do cachorro tentando morder o rabo, né? A gente vai botar mais hospitais, mais equipamentos, a gente vai ter mais doentes, quando na verdade eu acho que a política de saúde de maneira geral não se discute ainda esse início de tudo, né? De onde provém a maioria das doenças? Elas provém por causa do grande nível de pobreza que a gente tem no país ainda, apesar de alguns avanços que foram registrados, mas ainda a gente encontra bastante situação deprimente, a nossa própria região sofre com isso. Olha, Chalub, eu acho assim, quer ver? Na verdade, a saúde, ela é a resultante de toda uma situação social. Não tem jeito. Eu nunca pensei, eu sou professora, não é? Sou professora de ciências humanas, filosofia, psicologia, lecionei aqui no Santa Cecília,
durante alguns anos na Faculdade de Artes Plásticas. E a cidade, a primeira cidade do Brasil que começou a implementar o SUS, e era o SUS semipleno, foi a cidade de Santos. Foi a época do Davi Capistrano, meu secretário, e antes nós tínhamos as ações integradas de saúde, as AIS. Depois nós tínhamos o SUDES, que era o Sistema Único Descentralizado de Saúde. E a Constituição de 88 colocou o SUS, que é o Sistema Único, onde a universalidade dessa situação ela é colocada. Eu fiquei tão animada depois que eu deixei a prefeitura, e eu quero aqui aproveitar, cumprimentar o sempre prefeito Papa, que está aqui nos vendo, minha responsabilidade, ele está bem aqui no meu ângulo de visão, meus cumprimentos a ele, já fiz uns pedidos a ele a respeito das OS, ele fazer uma pressão lá na Câmara, já fiz um serviço completo, mas quero cumprimentar você, Papa, boas festas e tenha um excelente 2014. Mas voltando, eu acho assim, quando eu acabei a prefeitura, o meu tempo de prefeitura não tinha reeleição, veio o Davi Capistrano, eu fiquei 12 anos em Brasília, enfim, depois eu virei vereadora novamente, e na época, na entre-safra, os 2 anos que eu fiquei sem mandato, eu acabei fazendo pós-graduação em saúde pública, em saúde coletiva, e meu tema foi justamente a implantação do SUS, que era algo que Santos tinha sido inédita, tinha sido a primeira cidade no Brasil. Pouco se fala nisso. De lá até aqui, muitas situações estão ocorrendo, somente a alta complexidade. Mas, por exemplo, as policlínicas estão decantadas, que agora voltam a ser chamadas, as UBS, mas não adianta chamar de policlínica se não tiver o conceito e a qualidade da policlínica, senão é só um rótulo, e daí o conteúdo. E aí o que era uma policlínica? Era a porta de acesso da atenção básica, que tinha complementação no pronto-socorro e no núcleo de especialidades que ficava na Rua Gonçalves Dias, justamente onde tinha sido Iapetec, esquina de Rua do Comércio. E o que é uma policlínica? É um grande consultório onde você faz a seleção, a triagem, que é natural, entre aqueles que têm que ser internados, aqueles que têm que ser tratados com um simples comprimido, ou aqueles que têm que ter uma atenção mais especializada e iriam para o NIS. Evidentemente que as emergências teriam que ir para o pronto-socorro, mas isso era detectado nesse portão de entrada. A gente chegou a um ponto tão fantástico que as pessoas que não fossem as suas consultas, elas eram procuradas por alguém da unidade do seu bairro para dizer: seu Chalub, por que o senhor não veio? Porque nós já tínhamos, nós no último ano colocamos o sistema IJA, né? O sistema IJA, você lembra disso? Então, há maneiras, depois isso foi sendo deturpado, os nomes continuaram, mas isso foi ficando oco de conteúdo. Eu acho que está mais do que na hora de a gente retomar, porque a confusão que se dá nos pronto-socorros é porque não existe uma unidade de seleção para a pessoa se sentir protegida, cuidada. A gente viu programas nesse final de semana onde a palavra que eu mais escutei foi: me sinto abandonada. Na questão, não sei se vocês repararam, na questão da saúde. Então, eu acho que isso tudo que eu estou falando, em função dessa situação que você colocou, do estudante voltar na sua residência ou como um tópico da sua formação a fazer serviço para o Estado. Eu acho que isso tem que acontecer e o mais depressa possível. E certamente, deputada, a saúde será um dos temas principais do debate eleitoral que se aproxima, que teremos em outubro, até outubro do ano que vem. Como você disse, deputada, já começou, né? Já começou. Deputada, teríamos muito mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a você, Chico, a você, Chalub, a você, telespectador, telespectadora. Eu acho que não volto no programa esse ano, então um grande beijo, boas entradas, um excelente 2014. Obrigado, Chalub, pela presença mais uma vez. Obrigado a Paula, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.